E aí, gente, vou começar então o Code Review. Dessa vez eu vou fazer uma coisa mais resumida e certeira, para não ficar um vídeo tão grande nem maçante para vocês nem para mim. Sim, grande parte das coisas que vocês já viram aqui, eu já expliquei de alguma forma para vocês. Esse vídeo não vai ser diferente. A ideia aqui é compilar tudo que eu fiz, passar pelas rotas, diferentes rotas, explicar coisas, cada coisa que aconteça de uma vez ou outra e não ficar me repetindo. Tem coisas que se repetem muito em cada uma das rotas. Então a minha ideia é pegar cada coisa nova em cada rota e apresentar. Mas a ideia não é explicar tudo tintim por tintim, é só dar uma visão geral, um panorama e explicar mais ou menos como é que eu fiz para procurar e fazer a lógica e tal. Essa é a ideia. Aqui no começo eu vou falar quais são os microframeworks. O primeiro deles é o Flask, que é o mais importante, lógico. Ele vai carregar junto com ele o render template, que vai carregar os templates de cada página de cada rota. Todos eles estão aqui dentro da pasta templates, conforme está na documentação. O request ele vai servir muito para que a gente capture coisas do HTML, formulários, argumentos, qualquer coisa que o usuário possa mexer, né? Por exemplo, campos onde ele escreva coisas, onde ele coloque números, tudo isso dá para você recuperar por meio do request. E eu vou mostrar mais daqui a pouco. O redirect ele vai acabar sendo utilizado para redirecionar a nossa rota para outras, por exemplo, usando junto com ele o URL-for, que provavelmente vocês já acabaram vendo. A gente vai usar isso muito dentro aqui do app.py, mas como também dentro das páginas de HTML usando o Jinja 2. O Flash que vocês já viram, o Flash é o responsável por mostrar mensagens na tela para o usuário. E o Session é muito importante também, é utilizado muitas vezes aqui no código, que é para utilizar variáveis que vão ser salvas no cache e que podem ser utilizadas de certa forma como se fosse uma variável global, porque ela pode ser enxergada em outras rotas. Geralmente variáveis que são descritas em uma rota não podem ser enxergadas em outra, mas o Session consegue fazer com que uma rota enxergue variáveis diferentes em outras, totalmente de onde elas não foram descritas. E isso também vale para as páginas de HTML. A gente pode ver que existe, por exemplo, aqui em Home, aqui ó, Session, nome usuário. Então a gente também pode enxergar eles dentro do HTML justamente por ele funcionar meio que como se fosse uma variável global. Então, muito importante ela. O Flask MySQLDB é muito importante, importando MySQL, porque é desse jeito que a gente vai fazer a conexão entre a nossa aplicação e o banco de dados. O Verzilg Security vai ser usado uma vez só para gerar uma senha criptografada e depois descriptografar essa senha para a senha original. Basicamente isso. O YAML, ele é basicamente um arquivo de dados onde vai compilar o nome do host, o user, o password e o banco de dados da sua conexão para que o nosso programa aqui entenda onde é que ele está e qual é o nome dele, para que ele faça a conexão de fato com o banco de dados. Então, a gente tem um random também. O random vai ser utilizado em uma parte básica ali para gerar números aleatórios para fazer o número da conta, muito parecido com o que o professor Massanori ensinou para a gente. O Pandas, ele está aqui ainda, ele está sendo utilizado por enquanto, mas provavelmente no próximo sprint eu vou tirar ele daí. Ele foi utilizado para fazer tabela, mas depois a gente teve problemas com tabelas para colocar links lá dentro. Então eu acabei utilizando o HTML puro e Jinja 2. E acabou sendo muito mais fácil do que eu imaginei, na verdade. Então esse Pandas aqui está aqui por enquanto, mas ele vai sair. Esse SPD aqui é basicamente um apelido que eu dei para o Pandas, e isso podia ser feito em qualquer um desses aqui também. Você pode simplesmente dar apelido para qualquer coisa que você queira, para facilitar na hora de chamar. Então, em vez de chamar Pandas ou Random, você podia chamar ele por PD aqui. E é por isso que está assim.
O datetime ele vai ser utilizado aqui para poder pegar a hora do sistema do usuário, não tem muito o que falar sobre isso aqui. É só, simplesmente aqui o datetime não, pega o tempo agora do seu sistema, e o striptime ele vai simplesmente organizar para você o jeito que ele vai ser mostrado. Então aqui eu quis mostrar com dia, mês e ano, 100 horas e 6 segundos, 100 minutos. Ele vem, se eu não colocasse isso aqui, ele ia vir no formato americano, foi por isso que eu coloquei ele, para ficar mais fácil contextualizar pro nosso sistema. Todas as vezes que a gente começar o Flask, a gente chama uma aplicação, né? A aplicação vai se chamar app e Flask name. Então é assim que a gente vai chamar a aplicação. Sempre que a gente chamar alguma coisa app, a gente está querendo chamar Flask name. Então aqui, por exemplo, app.secretkey é basicamente Flask name secret key. Acho que já expliquei isso para vocês, vou acabar passando isso mais rápido aqui. App Secret Key. Esse Secret Key serve exclusivamente para o framework Flash, como eu falei aqui para vocês. Tem muita informação que eu escrevi aqui, vou acabar falando de novo, né? Então por isso que é importante vocês pararem um pouco e lerem tudo que tem aqui, que vocês vão entender melhor as coisas que estão acontecendo. O Flash, ele simplesmente não funciona sem essa senha. Então eu tive que fazer essa senha, senão ele simplesmente não mostra as mensagens quando eu chamo Flash. Então isso aqui foi importante. É importante também para poder proteger as mensagens que estão no cachê. Não seria interessante se alguém, numa aplicação real, tivesse acesso aos dados que estão no cachê do usuário e eles poderam roubar informações nesse sentido. Por isso que eles pedem uma senha para isso. Aqui essas linhas de código, elas basicamente vão carregar completamente o conteúdo que está nesse arquivo, db.yaml. E a partir desse momento que ele carrega, a gente vai falar para ele assim, ó, eu quero que o Flask, pelas configurações, carregue o host, o user, o password e o db do MySQL. E para isso ele vai receber o que está lá dentro do arquivo YAML, dentro do parâmetro MySQL host, MySQL user, MySQL password, MySQL db, que tem exatamente o mesmo nome, né? Tudo em minúsculo, underline host, tudo minúsculo, underline host. Então ele pega esses campos, pega o que vai estar aqui dentro e joga para dentro dessas variáveis aqui. Uma vez estando dentro dessas variáveis aqui, a gente inicia o MySQL, falando para ele que o MySQL app, pegando o conteúdo das variáveis app, vai carregar e vai conectar com o MySQL. É isso. Isso daqui tudo não vai ser mexido mais para frente. Isso aqui vai continuar do jeito que está. É bom vocês saberem mais ou menos como funciona, mas uma vez que funcionou, a gente não precisa mais se preocupar com isso aqui. Bom, continuando então. A primeira coisa que eu coloquei aqui, que é recente, é do data agora. Isso aqui é uma função, toda def é uma função em Python. Se vocês repararem, todas as nossas rotas têm uma def, que é uma função incluída nele. Nesse caso aqui, a gente tem o data agora. Ele não tem uma rota, mas é de propósito. Eu só queria pegar a função. Eu queria fazer uma função e chamar ela para dentro das rotas. Não queria criar uma rota para isso. E dentro dessa função eu criei uma variável chamada data, e aí eu peguei a data de agora, e aí eu retorno sempre data. Toda vez que eu chamar data agora, o que vai vir exatamente é o conteúdo aqui de dentro. Ou seja, naquele exato segundo, o dia, o mês e o ano. Basicamente isso. A primeira rota é a rota index home. Eu vou começar daqui para baixo. Eu vou tentar pegar as partes principais e ir descendo. É muita coisa, são muitas rotas. Eu não vou falar de todas elas, senão vai ficar muito tempo demais falando. Então eu vou tentar dar uma resumida. Então eu preciso da colaboração de vocês, que vocês tentem entender e tentem julgar o que eu vou falar aqui para o resto das coisas. Dentro de cada rota, a gente vai ter um @app.route. Isso aqui, toda vez que vocês criarem uma página nova, vai ser necessário que utilize um app.route. E aí, dentro do app.route, vai ter um parênteses, e dentro do parênteses a gente vai colocar os métodos que a gente vai dizer da rota, são os métodos. Então, vai ter uma regra e opções, como diz aqui em cima. Uma regra e depois opções. A primeira regra é, eu quero que isso seja feito na página barra. Então, se a gente der correr na aplicação aqui,
A página barra vai ser exatamente essa, a página de login. E aí, em seguida, eu vou dar as regras. As regras e as opções, na verdade, né? Então, eu quero dizer que dentro dessa rota eu vou utilizar os métodos get e post. Embora a gente só utilize os posts nesses métodos, nos métodos abaixo, todos eles são posts, não tem get. Então eu acabei colocando o get post no começo, porque eu entendi que era assim que funcionava. E depois eu fui replicando. Mas até agora a gente não precisou o get, apenas o post. Lembrando que o get é pegar dados do servidor e o post é inserir eles lá dentro. Então a primeira rota vai ter uma def, como eu falei, essa def chama index home. É por meio dessa def aqui, esse nome aqui, que a gente vai usar o URL for. O URL for ele caminha de defs em defs, certo? Então é importante lembrar que isso aqui vai ser utilizado dentro de URL for. Logo aqui nessa rota eu chego dizendo para ela que a sessão do usuário logado tem que ser falso. Por que tem que ser falso? Porque eu preciso que o usuário entre nessa página mesmo estando deslogado, né? Diferente das outras páginas. As outras páginas você vê que se a sessão for falso, ele vai retornar para cá, para essa página aqui. Porque a ideia é que logo no começo, que alguém entre na rota, se por acaso você não tiver logado, você não pode entrar nela, porque se você vir aqui na URL, vir aqui em depósito, por exemplo, ó, ele não permite que eu entre. A ideia aqui é proteger as páginas dos usuários para quem não está logado. E é óbvio, né? Tipo, não faz sentido a pessoa ter acesso a essa página se ela não estiver logada. Bom, essa página aqui, ela começa com if request method post. Por que ela começa com esse request method post? Porque se a gente parar para pensar nessa página aqui, a gente só olhar para ela, a gente vai observar que a gente tem dois botões aqui para trocar para gerente para cliente. A gente vai ter um botão que vai redirecionar para outra rota, vai dar um URL for para outra rota, e vai ter um botão aqui de entrar. Então, todos esses botões aqui vêm de método post, são método post. Fora isso daqui, não tem nada que a gente precise fazer na página que não seja post. Então, não tem nada que precisa vir antes daqui desse... Por isso que eu já logo começo a página com post. E aí eu vou mostrar para vocês por que é post, né? Para mostrar, ficar mais claro por que é post. Se a gente vir aqui na tela, então, login. Acho que é tela login, se eu não me engano. Deixa eu ver. Tela login. Se a gente vir aqui, a gente vai perceber que dentro do conteúdo a gente vai ter um form aqui. Um form. O form é o que diz pra gente o que vai ser trabalhado no post. E o método desse form é post. Então, tudo que acontece aqui dentro, botões, ó, no caso esses dois botões aqui, botão não, esses dois inputs, né, são onde o usuário escreve coisas que tem name. Então, forms e inputs são muito importantes. Forms são onde vão ter métodos post. Inputs são onde o usuário faz alguma coisa. E geralmente essa coisa que o usuário faz tem que ser capturada para dentro do Python. E tudo isso é utilizado através dos nomes. Então o name é muito importante. Esse name aqui vai ser utilizado para pegar a informação desse campo, e esse name vai ser utilizado para pegar as informações desse campo. E no final das contas a gente vai ter inputs do tipo submit, que são botões, né? Então vai ter o botão entrar, e também tem o botão abra sua conta, que está aqui, ó. Só que ele não está no método post, porque não é necessário nesse caso. Porque como é um botão com link, a gente simplesmente pode redirecionar o link para um URL for, usando o Jinja 2. Ele entende isso. Então, nesse caso, em vez de eu fazer um if method post, eu simplesmente coloquei o meu método lá dentro, um URL for lá dentro. E como o Jinja 2 está conectado com a rota, né, por meio do return render template, e a gente dizendo para ele qual é esse arquivo, a gente consegue trabalhar com o Jinja 2 aqui dentro, né? E aqui o Jinja 2, se a gente for parar para pensar, é basicamente o Python dentro, a lógica do Python dentro do HTML. Então, facilita demais. Nessa última sprint eu acabei descobrindo como o Jinja 2 é poderoso e dá para fazer muita coisa com ele.
Tá, então, voltando aqui, né? Então o método vai ser post. Então, como o método é post, eu vou capturar os formulários desses dois campos aqui. E aí eu uso o user details. User details é o nome de uma nova variável que podia colocar qualquer nome ali, x, y. Escolhi user details e ela vai pegar request.form. Né? Então, toda vez que você vê um user details, é um request.form. E aí eu estou falando assim, ó, pegue o formulário com esse nome num conta usuário. Então pegue esse aqui, exatamente esse aqui, esse input. E aí eu posso vir aqui, ó, e inspecionar esse elemento. A gente vai ver que é ele, ó, name num conta usuário. Então é o que o usuário escrever aqui vai ser capturado e vai ser jogado para dentro da variável num conta usuário. Né? E a mesma coisa vai servir para a senha. Em seguida, depois que eu pego, capturo o que o usuário está escrevendo no banco, lembrando que isso aqui só vai ser feito de verdade, né? Esses dados do usuário só vão passar para dentro dessa variável quando ele clicar no entrar. Só apenas nesse momento, porque a gente estava fazendo um if, método post. Então, só quando o cara clicou em entrar, é que esses dados vão para cá. E aí tem um problema, né? Porque o usuário pode clicar em entrar sem ter escrito nada. Né? E isso dá um erro, porque isso volta valores vazios. Então, o form sempre vai te voltar alguma coisa, tendo alguma coisa escrita lá ou não. Então, por isso que é aí que a gente usa a lógica e começa a pensar nas possibilidades. A gente tem que se colocar no lugar do usuário e pensar o que o usuário... Se eu fosse usuário, o que eu poderia fazer? Eu poderia simplesmente clicar em entrar sem nada? Tá, poderia. Então, nesse caso, eu preciso criar uma lógica para impedir que mostre telas de erros e apareça mensagens indicando para ele o que ele tem que fazer. Então, foi o que eu fiz aqui nessa linha de baixo. Se não tiver nada em num conta usuário, né? Ou seja, se essa variável for vazia, em que momento essa variável estaria vazia? Quando o usuário clicasse em entrar sem escrever nada no form, né? Porque ele recebe o conteúdo de user details, que é request.form, e o que está lá dentro. Se ele está vazio, se ele é nulo, eu preciso fazer uma lógica para isso. Então, se tiver vazio, o not no Python significa isso. Se não existir nada dentro de num conta usuário. E o mesmo vale que se eu apagasse o not aqui, botasse nada, também funciona. Em Python ele entende que se num conta usuário for verdade, ou tipo, se tiver alguma coisa lá dentro, é o contrário do not. Esse daqui fala se tiver alguma coisa lá dentro, e aqui diz se não tiver nada lá dentro. Então, é mais ou menos isso. A ideia é, se não tiver nada em um conta usuário ou não tiver nada em senha login, eu já falo para ele, ó, preencha todos os campos por meio de um flash. E esse flash vai aparecer, ele aparece aqui embaixo, né? Sim, aparece aqui embaixo, mas a gente escolheu que ia aparecer ali. Não basta só usar um flash aqui e depois fazer um return render template, ou desculpa, um return redirect URL4, e lembra que eu falei que o URL4 vai para a rota, então isso aqui é o nome da rota, index home. Aqui, ó, index home. Nome da rota não, desculpa, não é o nome da função. Então, não basta só escrever e depois dar um F5, né? Que isso aqui basicamente dá um F5. Se a gente reparar que quando eu clico em entrar, e vocês observarem aqui em cima, vocês vão ver que tem um mínimo recarga. Ó. Sempre, toda vez que eu faço, ó, ele recarrega. É muito rápido, por isso que o usuário não percebe, mas é sempre assim que aparece a mensagem. Então, não basta só usar o flash e atualizar a página. A gente tem que vir aqui na tela login, a gente vai ver que existe uma fórmula aqui, que essa fórmula não interessa muito como foi feito, na verdade eu não montei isso, eu só peguei da documentação do flash e ele basicamente mostra mensagens, sempre no mesmo lugar, né? Então ele está, como vocês podem perceber, ó, ele está logo embaixo dos inputs, dos lugares onde ele escreve e entre os inputs e entre o botão. Então ele vai ficar bem aqui nessa meioquinha aqui. E aí, a partir do momento que você coloca esse código aqui, né, não precisa mexer em nada, é só colocar ele lá dentro. Toda vez que você der um flash, o flash vai aparecer nesse devido lugar onde você colocou ele. Então, não tem muito segredo para o flash, é assim que ele funciona. Bom, depois que eu testei se o campo está vazio ou não, e é importante testar isso logo no começo, por isso que ele está aqui, né, é bom você atentar às ordens das lógicas que você vai colocar, que é mais importante você saber primeiro se aquilo está vazio ou não, do que depois tratar do que quando eu tendo certeza de que ele escreveu alguma coisa mesmo, entendeu?
Então aqui eu já evito que ele me mande informações vazias e continua a minha lógica, sabendo que todas as vezes agora vai ter alguma coisa escrita com certeza. Então, a partir desse momento, a ideia aqui bom, eu tenho um login. A base do login alguém vai escrever alguma coisa, alguma conta, esse número de conta tem que ser real ou não. Se for real, eu logo. Quer dizer, se for real, eu vejo se a senha é a mesma, né? E entro. E aí, se não for real, eu paro, travo ele, essa conta não existe. Se for real e a conta for errada, eu vou ter que falar a conta está errada, você vai ter que digitar novamente. Então, é assim que a gente tem que pensar, assim, pensar como o usuário faria para logar, pensar nos erros que podem acontecer e criar lógica para você fazer isso. E as lógicas não são muito difíceis, geralmente é um if bem básico, um if, se tem alguma coisa ou não, se o if é igual a uma coisa ou outra, e assim por diante. Só que para eu comparar, para saber se a conta existe ou não, se a senha está certa ou não, tudo isso daí está lá dentro do banco de dados, são informações que estão alocadas dentro do nosso banco de dados. Então a gente vai ter que partir para dentro do banco de dados, selecionar os dados que estão lá, para poder fazer uma comparação com o que o usuário escreveu no Forms. Então, todas as vezes que a gente usar o banco de dados, a gente vai ter que usar cur igual a mysql.connection.cursor, todas as vezes que for utilizar dentro de uma rota. Só que não é só utilizar dentro de uma rota, você tem que se lembrar que se você estiver dentro de um if, que é o nosso caso aqui, ele funciona dentro desse if, em qualquer lugar dentro desse if, mas fora dele não. Então, fora do if, a gente vai ter que fazer mais uma vez, usar mais uma vez o cur mysql connection cursor, que foi o que aconteceu com algum de vocês, que vocês já me disseram, né, que tiveram que colocar essa linha de código, e é exatamente isso. Então, se atentem a isso, né? Porque a ideia desse aqui é que todos os curs que a gente vai usar mais pra frente, o cur execute, o cur fetch one, vai ter o cur commit, acho que o cur close, todos eles vão ser utilizados para você não ter que escrever essa linha gigante aqui. Então, se você esquece disso aqui, ó, o cur de baixo não funciona. Aí, ó. Ele não entende o que é. Então, uma vez que a gente chame o cursor, a gente vai falar com que o cursor execute uma ação dentro do MySQL. E essa ação vai ser, para o select, funciona dessa forma. Para o select, a gente vai escolher aqui as colunas da tabela, o nome das colunas da tabela. Então, eu vou mostrar aqui como é que elas batem com isso dentro do banco de dados. Aqui eu estou trabalhando com a tabela users, então eu vou mostrar a tabela users. Vamos usar FlashCap. E agora vamos selecionar tudo que tem dentro de users. Então, aqui, a ideia aqui é basicamente que eu chame as colunas senha, user ID, conta bancária, nome, agência bancária e saldo bancário. Então, são apenas essas colunas aqui de cima, ó, e ele vai trazer para mim o que tem embaixo. Todos os conteúdos que vem embaixo. Então, eu seleciono, eu chamo as colunas que eu quero de alguma tabela, né? Então, from é para isso. From vai te dizer qual é o nome da tabela, né? A tabela users. Como é que eu sei que tabela que tem aqui? As tabelas são essas aqui, né? Que a gente chamou aqui na frente. Então, vai ter a tabela users, a tabela movimentação conta, a tabela gerenciamento usuários, a tabela confirmação depósito, a tabela confirmação abertura, a tabela gerência de agência. Então, são essas aqui que você vai chamar. Nesse caso, eu vou chamar users. E aí, tem uma parte muito importante do MySQL, que é, além de você chamar o que você quer, você pode escolher um parâmetro para você só pegar os dados de acordo com esse parâmetro. Por exemplo, nesse caso aqui, eu quero usar o parâmetro, o número da conta bancária, X, né? Uma conta bancária que está reservada dentro de num conta usuário. Porque quando eu chamo esse porcentagem S, eu quero dizer que eu quero que esse valor aqui seja o que eu indicar a seguir, que está dentro de uma variável. E o interessante é isso, que todas as vezes que tiver um número de conta usuário diferente, ele vai pegar exatamente a linha daquela conta, aquele número de conta de usuário. E para vocês testarem isso aqui para ficar mais fácil de entender, a gente pode ir lá dentro do Workbench. Já está aqui, ó. Aqui dentro do Workbench, a gente vai fazer a mesma coisa ali, só que a diferença é que aqui eu delimitei que conta é. E lá, esse número de conta viria através da variável, mas aí ela poderia vir vários outros números, qualquer outro número
que o usuário escrevesse aqui. Porque essa variável aqui, especificamente num ponto usuário, é a variável que ele escreve lá. Então, por exemplo, se por acaso o usuário escreve 9, só 9. Ele escreveu lá, ele vem aqui e escreve 9, né? Como eu fiz aqui, 9. E bota a senha lá. Daí o MySQL vai vir para cá e vai fazer isso aqui, ó. Pesquisar isso. Vai vir o quê? Nada. Não vai retornar nada. Por quê? Não existe nenhuma conta bancária só com 9. Mas, se ele digitar corretamente, se vier um número correto dentro da variável, ele vai achar isso aqui, ó. Ele vai achar a senha, o user ID, a conta, o nome. E é exatamente isso que vai retornar aqui dentro desse curExecute. Só que ele vai retornar isso na forma de uma lista, porque são várias informações. Então ele vai retornar de forma de uma lista, e aí que eu falo para ele, ó, assim que eu faço o execute, eu seleciono aquilo lá, a gente sempre vai ter que dar o cur fetch1, porque sem isso, esses dados não são alocados em uma variável. E eu falo para ele, ó, eu quero que você retorne para mim, sempre eu tento usar retorno alguma coisa, né, que é o retorno do banco de dados para esses dados de conta usuário. Então, retorno conta usuário vai receber todos os dados do cursor capturando fetch1, capturando uma linha. E aí, como eu falei para vocês, vem numa lista. São uma sequência de dados que vem numa lista. E aí essa lista precisa ser separada, né? Como o Masanori já ensinou pra gente, a lista sempre começa com 0 e vai indo adiante. Nesse caso aqui, a lista tem 0, 1, 2, 3, 4, 5. Então são 6 campos a total, começando no 0. Então, e ele segue a ordem que está aqui. Então a primeira ordem é o 0 vai ser senha, né? Conforme está aqui, senha. O user ID vai pegar 1. O conta usuário vai pegar 2, conta bancária aqui, ó. O nome usuário vai pegar 3, a agência bancária vai pegar 4 e o saldo bancário vai pegar 5. Todos eles são distribuídos igualmente em cada uma das posições 0, 1, 2, 3. E essa posição é importantíssima mesmo. Tem que ser assim, tem que ser feita dessa maneira. Senão não funciona, senão você vai confundir uma coisa com a outra, você vai trocar dados. Aqui tem uma coisa legal aqui que é o AppLogger Info. O AppLogger Info, ele é o nosso print aqui dentro do Flask. Então é legal quando vocês quiserem saber o que está acontecendo com a variável de vocês podem dar o AppLogger Info e o nome da variável que vocês querem aqui dentro do parênteses. Por exemplo, aqui eu vou provar para vocês que isso é uma lista. Se eu vier aqui e fizer uma tentativa de login, ele vai dizer que a conta bancária não existe, né? Claro, porque eu já mostrei para vocês que não existe nenhuma conta bancária com 9. Mas, se eu vier aqui, ó, olha só, olha, info app known. Ou seja, quando você descobre uma coisa que está lá no banco de dados que é vazia, que é 9, por exemplo, vai retornar nada, né? Se eu voltar aqui, eu vou mostrar para vocês de novo. 9 vai retornar nada. Opa, vai retornar nada. Aqui, ó, nada. Então, é exatamente o que ele está me dizendo aqui, ó. Info em app vai ser vazio. Porque não tem nada, ele não consegue achar nada com 9. Só que se eu fizer a coisa correta dessa vez, se eu botar uma conta bancária que exista de verdade, quer ver? Vou pegar uma conta aqui e eu vou tentar fazer o login, né, corretamente. Fiz o login. Aí se eu vim aqui, ó, e procurar pelo info em app, olha o que ele retornou. Uma lista. Olha quantos dados tem aqui, ó. Tem a senha criptografada, tem o user ID, isso aqui é a conta bancária, isso aqui é teste, é o nome da conta aqui, ó, teste. 0001 é a agência e depois tem a conta, né? Ele está com -1000 aqui nesse caso aqui. E até é interessante aqui que ele usa decimal, né? Para dizer que, embora seja uma string que ele está mostrando, isso daí está sendo transformado em decimal em algum lugar, que é dentro do MySQL. Então, mostrei aqui. É assim que se vocês estiverem com dúvidas do que está retornando do banco de dados, é sempre bom vocês derem um AppLogger Info, que todas as vezes que você fizer o post, né, que você fizer todas as informações aqui estão dentro de um método post, né? Toda vez que você usar um post, né, no caso um entrar, e ele for correspondente ao que você espera que aconteça, ele vai mostrar o que está dentro dessa variável. E aí você consegue, dessa forma, visualizar o que está dando errado e o que está dando certo. Nesse caso aqui, perfeito, então é uma lista, então tudo que eu fizer aqui daqui para frente vai funcionar. Então eu separei cada um dos campos em posições diferentes dessa lista. E aí a partir desse momento, tudo aqui que está do lado direito
na verdade do lado esquerdo, né, todas essas variáveis aqui, elas vão receber o conteúdo da lista, e aí elas não são mais listas agora são só variáveis contendo um valor específico. E nesse caso eu quis escolher sem criptografada sendo uma variável comum e todas as outras sessions. Por quê? Porque eu quero que essas variáveis depois eu possa manipular elas, usar elas nas outras rotas, né? Fora de login, por exemplo. Assim que o usuário logar, por exemplo, nas telas de depósito e saque, pode ser interessante precisar da conta do usuário, pode ser interessante precisar do nome do usuário, por exemplo, aqui, deixa eu ver se eu consigo entrar aqui mesmo. Por exemplo, aqui, ó, e mesmo dentro das rotas, dentro dos HTMLs, é muito importante ter esses sessions, porque como eu mostrei para vocês, as rotas também enxergam session. Então aqui dentro, quando ele logou, ele já pegou nome, já pegou agência, já pegou conta, como? Tudo por session. Então assim que ele logar, que acho que é a tela home, aqui ó, a tela home vai ter então session nome usuário, session agência usuário, session conta bancária, conta usuário, que é tudo exatamente o que está aqui, né? Ou seja, não é da página dele, mas ele carregou anteriormente em outra página, guardou no cachê, e a gente só acessou ele em outra tela usando esse nome, já que ele é global e ele consegue ser enxergado dentro de outras rotas e dentro do HTML por meio do Jinja 2.